Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de GCC. Meu nome é Felipe e hoje nós vamos falar do problema Investigation do CSS. Este é o problema número 1202 da plataforma. Então comenta aqui se você já resolveu esse problema. Os conteúdos do vídeo são o algoritmo de Dijkstra, o problema Investigation, o modelo de solução, o algoritmo e problemas semelhantes a este problema. Então vamos começar. A gente vai usar para resolver o nosso problema o algoritmo de Dijkstra. O Dijkstra ele resolve o problema do menor caminho de um nó fixo para todos os outros nós do grafo, e isso equivale a encontrar o menor caminho entre dois nós arbitrários no grafo. Aqui a gente assume que o grafo não possui arestas com pesos negativos. E o algoritmo vai funcionar da seguinte forma. A gente vai explorar o grafo a partir de um vértice de origem, expandindo suas fronteiras passo a passo, sempre expandindo o nó com a menor distância acumulada conhecida. Aqui também a gente vai usar uma fila de prioridade que vai implementar um min-heap. Ele vai garantir para a gente o processamento do vértice mais próximo a cada iteração. Para fazer isso, a cada nó retirado da fila, sendo esse nó retirado o de menor custo acumulado conhecido, a gente vai analisar a sua vizinhança inserindo na fila os novos nós com os menores custos acumulados até o momento. Aí com esse arsenal que a gente construiu agora, a gente vai conseguir resolver o problema sem muita dificuldade. Então vamos ao problema. A gente já percebe aqui de início que o mais complicado é entender e ler o nome das cidades que estão aí, né? Mas vou assumir que o A com trema aí é só A mesmo, né? Você vai viajar de Sirjala para Lemala de avião e gostaria de encontrar respostas para as seguintes perguntas. Qual é o preço mínimo desta rota? Quantas rotas de preço mínimo existem? Isso módulo 10 a 9 mais 7. Qual é o número mínimo de voos em uma rota de preço mínimo? E qual é o número máximo de voos em uma rota de preço mínimo? Então, a entrada vai ser a primeira linha contendo dois inteiros N e M, o número de cidades e o número de voos, o N e o M, né? As cidades são enumeradas de 1 a N, e a cidade 1 é Sirjala e a cidade N é Lemala. Depois disso, há M linhas descrevendo os voos. Cada linha tem 3 inteiros, A, B e C, dizendo o seguinte: existe um voo de ida para a cidade A, para a cidade B com preço C. Assuma que sempre existe uma rota válida. E a saída, imprima 4 inteiros respondendo exatamente as perguntas do problema em ordem. Então, lembrando as perguntas, né? Preço mínimo da rota, quantas rotas de preço mínimo existem, qual o número mínimo de voos em uma rota de preço mínimo e o número máximo de voos em uma rota de preço mínimo. As restrições do problema para N, M, A, B e C. E o exemplo. Bom, vamos para o nosso modelo de solução. A gente vai rodar o Dijkstra em cima desse problema, mas primeiro a gente tem que modelar ele. A gente tem um mapa, né, com as cidades, e a gente vai modelar esse mapa nesse grafo aí. Então vamos supor um problema pequeno, colocando 4 cidades, né? A gente vai então executar o Dijkstra completando com as informações que foram solicitadas para a gente, né? Então a gente precisa do custo mínimo até então, o número de rotas com esse custo, o número máximo e o número mínimo de voos com esse custo. Ou na ordem, né? Número mínimo e máximo com o custo. Então a gente tem o C, o R, o Mi e o MA. Vamos começar então a execução do algoritmo. A gente tem essa tabela preenchida com o custo 0 para a cidade 1, porque a gente já está nela. As outras a gente assume que o custo é infinito. A gente não tem rota nenhuma para as outras, rota mínima, né? A gente também não tem o valor mínimo nem o valor máximo de voos para ninguém. Então, no caso para a cidade 1 é 0 mesmo, né? E para a cidade 1 a gente tem uma rota que é ficar nela mesmo. Primeiro passo do algoritmo: ir de uma cidade para outra. A gente está na nossa cidade de origem e a gente quer ir para a cidade 2. Então aqui é arbitrário, a gente poderia ir para 3 também, mas a gente decidiu ir para 2.
O custo é 3, então a gente atualiza na nossa tabela. A gente agora tem uma rota para a cidade 2. A gente tem o mínimo de um voo e o máximo de um voo também. Beleza. A gente vai fazer agora para a cidade 3, então a gente volta lá para 1. A cidade 3 a gente tem um custo 1. A gente tem uma rota, um voo mínimo, um voo máximo. Beleza? Nisso, a gente já tem informação suficiente para tomar a decisão de por onde a gente vai começar, né? A gente vai usar então a informação de rota, de custo acumulado por rota. Na rota 3, na rota até a cidade 3, a gente tem o custo 1, então a gente decide seguir por ela, né? A gente segue por ela e acaba indo para 2 ali pelo nosso algoritmo. Indo para a cidade 2, a gente descobre então que existe um custo melhor, que é o custo 2, e a gente agora tem uma rota de tamanho mínimo, que é a rota 2, a gente não mudou isso. Antes a rota era 3 e a gente agora substitui pela rota 2. Temos agora 2 voos mínimos e 2 voos máximos. Atualizamos então. Vamos agora para a cidade 4. Olhando a mesma lógica, né, a gente usou o custo acumulado. O custo mínimo acumulado aqui é 2. Então a gente continua da onde a gente parou, que é a cidade 2, e a gente vai para 4. E aí a gente descobre que tem um caminho para 4, não é mais infinito, e esse caminho é melhor do que infinito, então a gente substitui na nossa tabela, custo 3. E a gente tem uma rota, 3 voos mínimos e máximos. Beleza. Aí a gente volta e faz a mesma coisa para o 3. Então a gente vai, a partir do 3, porque a gente já completou os caminhos, né? Ver se a gente consegue chegar em mais algum lugar. A gente consegue chegar então em 4. E a gente vai gastar 2 para isso. E a gente vê que isso gera uma nova rota para a gente. Então a gente tem 2 rotas para a cidade 4. Uma com 3 voos e uma com 2 voos. Então o mínimo vai ser agora 2 voos e o máximo 3 voos. A gente atualiza a coluna da cidade 4. E aí a gente fecha o nosso algoritmo. Agora vamos lá para o código para a gente ver isso com mais detalhes. Beleza, vamos lá. Aqui a gente vai começar o nosso código já incluindo a biblioteca padrão bits/stdc++, né? Essa biblioteca vai nos ajudar incluindo aquilo que a gente precisa, né? As bibliotecas como Vector, Query e a biblioteca de entrada e saída. A gente vai definir também nosso namespace. Aqui a gente vai inicializar a nossa constante inf para representar infinito. Nossa constante mod para fazer as operações de modo. A gente vai fazer a otimização do código aqui de entrada e saída para a gente conseguir ler várias linhas sem dar problema de sincronização. E a gente vai declarar as nossas variáveis de entrada, né? Aqui a gente vai declarar a nossa lista de adjacências que vai representar o nosso grafo. Aqui a cidade A, cidade B e o custo. Então a gente lê a cidade A, a cidade B e o custo e coloca na nossa lista de adjacência. Então aqui eu estou falando que eu estou indo da cidade A para a cidade B com o custo C. Aqui a gente tem o nosso vetor de distâncias, né, em relação à nossa origem. Aqui a gente vai fazer os vetores de 0 a n mais 1, porque a gente só vai acessar da posição 1 até a última posição. Então, a gente vai fazer aqui, inicializar o vetor min voos e o max voos, conforme a gente preencheu a nossa tabela lá no início. Aqui a gente declara a nossa fila de prioridades. E aqui, para a cidade 1, a gente vai ter uma distância 0, conforme a tabela também, né? E a gente tem uma rota para ela. A gente vai colocar dentro da nossa fila de prioridades a cidade e o custo dela, que é 0, né, o custo para chegar nela. E aqui a gente tem uma regrinha que eu vou mostrar mais para frente, que é inserir com um valor negativo. No caso 0, tanto faz, né, mas os outros vão fazer diferença. Isso porque a gente vai trabalhar com a fila de prioridades, e por padrão a fila de prioridades no C++, o topo dela é um valor máximo. E como a gente está querendo minimizar, a gente vai ter que inverter essa lógica, né?
Então aquilo que está no fundo da pilha vai para cima e o que está em cima vai para baixo. Aqui está a nossa lógica principal, que é, enquanto a fila não está vazia, a gente vai pegar o topo, já desfazendo, né, o negativo. Pega então o valor, pega depois a cidade, né, e dá um pop na fila, tira esse valor de lá também. E aí a gente vai lá e tira esse elemento da fila. E aí tem essa condição aqui para a gente ignorar caso tenha algum valor maior do que o que a gente já sabe, né? Maior do que a distância, a melhor distância que a gente tem para aquela cidade. A gente não vai considerar porque a fila pode ter várias ocorrências da mesma cidade, porque não dá para a gente editar o valor da fila, somente adicionar, mas como vai interessar somente os menores valores e os que estiverem acima, isso não tem problema para a gente. Então a gente faz a lógica de passar pela lista de adjacências, né, pelos vizinhos de cada cidade. E aí a gente vai fazer essa comparação aqui. Se a distância da cidade U até a cidade que eu estou querendo alcançar, que é a cidade V, né, que é a vizinha, mas o custo dela for menor do que o custo total que eu já sei até a cidade V, então eu vou lá e substituo. Vou fazer com que a distância até a cidade V seja substituída pelo meu custo atual mais a distância até a cidade U, né? E aí as rotas vão ser substituídas também. No caso, as rotas até a cidade U vai ser a mesma rota até a cidade V, porque vai se tornar uma só, né? Que é o menor custo. E a quantidade de voos eu vou somar a quantidade mínima de voos para a cidade que eu estava, mas agora essa nova cidade que eu vou chegar. Máxima eu vou fazer a mesma coisa. Aí eu vou colocar na minha fila de prioridades a cidade V com o sinal trocado aqui para ela ficar no topo. E isso aí vai possibilitar ela ser analisada posteriormente com prioridade lá em cima, né? A outra condição se a distância até a cidade U mais o meu custo atual para chegar na cidade V for igual à distância até a cidade V, a partir da cidade de origem, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar a quantidade de rotas de V às rotas de U, porque aí eu vou conseguir chegar em V a partir de U. Eu só preciso adicionar as rotas porque os custos são iguais, aí o custo é mínimo. E eu vou fazer isso módulo mod, né? E aí eu vou fazer esse min para achar a quantidade mínima de voos, comparando o mínimo de voos da cidade V e o mínimo de voos da cidade U mais um. Mais um por quê? Porque eu acabei de adicionar mais uma possibilidade para chegar até a cidade V. E para a quantidade máxima de voos, a mesma coisa, só muda a função que a gente vai usar max. No final disso tudo, dessas iterações, a gente vai ter então a nossa distância da origem até N, a gente vai ter as nossas rotas, os nossos voos mínimos, os nossos voos máximos. E é isso aí, galera. Vamos lá então, submeter o nosso código para ver se está tudo certo, né? Vamos lá. Bom. Beleza. É isso aí, gente. Funcionou, tudo certo. Tirem foto aí. Alguns problemas semelhantes ao problema Investigation são esses aí, o Shortest Routes 1, Shortest Routes 2 e o Flight Routes. O Flight Routes é o mais semelhante, você consegue pegar o código aqui e adaptar lá. Bom, é isso. Ficamos por aqui. Este foi o vídeo no qual nós resolvemos o problema Investigations do CSS. Se você conhece outra forma de resolver esse problema, por favor, deixe nos comentários. O GCC é um projeto coordenado pelos professores André Rodrigues da Cruz e Andrei Rimsa Álvares. Por favor, escaneie o QR Code e nos siga no Instagram. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe essa aula. Valeu!